Fala pessoal, tudo bom? Continuando a nossa série sobre teologia, aí vem outra pergunta. Somente quem é cristão deve estudar teologia? E aqui no slide já responde a sua pergunta. Não. Todos podem estudar teologia desde que busquem a interpretação correta do texto bíblico. É muito fácil eu abrir em um texto da Bíblia aleatório, como por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 3 e o verso 6, a qual fala assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É muito fácil pegar esse texto e dizer assim: olha, o estudo das Escrituras Sagradas, o estudo da teologia, ele acaba esfriando o crente, ele acaba fazendo o crente ficar morno, ele acaba fazendo o crente virar ateu, ele acaba fazendo o crente se apostatar da fé, com base nesse texto. Aí, isso é uma interpretação. Só que quando a gente analisa todo o contexto e a linguagem de Paulo para falar sobre essa ideia, a gente percebe que Paulo não está falando sobre o estudo da teologia. Até então, se fosse assim, Jesus seria o maior hipócrita que passou nessa terra e Paulo seria o segundo maior hipócrita que passou nessa terra. Porque ambos eram eruditos. Jesus era rabino, tinha um conhecimento muito profundo sobre a Tanakh, tinha um conhecimento muito profundo sobre o Talmud babilônico, ao qual os fariseus acusavam Jesus de transgredir as leis do Talmud, que foram escritos já no período interbíblico. E Paulo, ele era um fariseu, seguidor da lei, ele era um cara que tinha um conhecimento absoluto ali de toda a ideia farisaica, ele era realmente um estudioso, e ele recebeu até mesmo ensinamentos do próprio Jesus, através de uma revelação progressiva. Aí eu pergunto para vocês, se realmente a letra mata e o Espírito vivifica, usando essa interpretação dessas pessoas, será que a gente não estaria errado? A gente não estaríamos errados? Será que Jesus ele entraria em própria contradição em dizer que erramos por não conhecermos as Escrituras Sagradas? Será que o próprio Deus, quando fala para Josué meditar dia e noite na lei, como se fosse uma vaca, a qual mastiga aquele pasto, aquela grama, come, regurgita, mastiga, come, regurgita e assim vai, para Josué, no caso ali, aquele povo lá, realmente mastigar o máximo possível da doutrina a qual estava sendo revelada para aquele povo. Será que Deus entraria em contradição? E por que Deus ele levanta homens para ensinar a lei que ele mesmo deu? Porque Jesus ele diz que a vida eterna é esta, no sentido de examinar as Escrituras. Porque Pedro fala para a gente crescer em graça e em conhecimento. A gente tem muitos textos relacionados a estudos. Será mesmo que essa interpretação está correta? Por isso que eu falo, temos que tomar cuidado. Cuidado. Aí que vem a ideia. O texto fala do que? A lei ali é a lei de Moisés. O Espírito vivifica no sentido de nova aliança. Então nada tem a ver com o estudo da palavra. Não tem nada a ver. Então vocês percebem que todo mundo pode estudar teologia. Todo mundo pode. Desde um religioso, seja qual religião o cara ou a pessoa tiver, até mesmo um ateu. Só que se for usar a Bíblia Sagrada, ele tem que fazer uma interpretação coerente do texto. Que é analisar o contexto histórico, analisar a língua a qual foi escrita o texto bíblico, é analisar a ideia a qual o autor bíblico quis passar para aquele povo, é saber diferenciar o que é para aquela época e o que é aplicável para hoje. É isso que é uma boa teologia, uma interpretação correta das Escrituras Sagradas.
E como que devemos estudar a teologia? Tem muitos cristãos que só estudam e não oram. São arrogantes. Arrogantes, prepotentes, pessoas que se acham superiores, transcendentes a outras pessoas, se acham a última bolacha do pacote, mas esquece que a última bolacha do pacote, na maioria das vezes, sempre vem quebrada. Sempre esqueçam isso. E tem pessoas que só oram e não estudam. Aí que vem o problema. Pessoas que se tornam místicas, que só vê o espiritual, tudo para ela é demônio. Se a pessoa pecou é demônio, se a pessoa tomou uma atitude que não foi bem pensada é demônio, se caiu o copo no chão é demônio, se tudo é demônio para ela. Tudo é demônio. Mas absurdo, teve um dia que eu tava conversando com uma pessoa, e essa pessoa é pastoreada por um homem. Ele dá para perceber nitidamente que ele é um homem muito de oração, porém ele é um analfabeto bíblico. Ele é um pastor que, em quesito de oração, ele tá correto, mas em sentido de estudo bíblico, complicada a situação do cidadão. E tudo para ele é demônio. Tudo para ele é demônio. Eu fiquei pensando, poxa, se tudo é demônio, qual que é a responsabilidade humana nisso tudo? Então não somos culpados dos nossos próprios atos. Se não somos culpados dos nossos próprios atos, então o ser humano em si não tem pecado. Pelágio estava certo então, a qual falou que o pecado de Adão não transpassou para a humanidade, ficou para Adão, e nós pecamos pelas nossas atitudes. E segundo esse pastor, nem pelas atitudes a gente peca. Porque é o demônio que faz a gente pecar. Então, não temos responsabilidades nenhuma sobre os nossos próprios atos. Viu o problema? De muita oração e pouco estudo? Por isso, John Stott fala uma coisa. Pergunte para um passarinho qual asa é mais importante para ele. E se o passarinho pudesse responder a você, ele diria: as duas são importantes, porque são as duas que fazem eu levantar voo. Da mesma forma, um cristão. Oração e estudo, ambos têm que andar de lado. Para quê? Para manter o cristão firme, para manter o cristão calcado na rocha. Ele vai viver equilibrado. O fruto do Espírito será melhor trabalhado nele se ele tiver os dois, oração e estudo. Ou seja, graça e conhecimento, tanto para Deus quanto para os homens, igual foi Jesus Cristo. Por isso que a oração é muito importante, o estudo da Bíblia também é importante. Segundo, humildade. Seja humilde para reconhecer que você não sabe de tudo. Seja humilde para reconhecer que você é limitado. Você não é um Deus transcendente que tem um conhecimento absoluto. Você é falho. Você comete erros. Seja humilde para reconhecer os seus erros. Seja humilde para saber que tem pessoas que sabem mais do que você. Seja humilde para poder ensinar as pessoas que são menores em sentido de conhecimento do que você. Seja humilde a todo tempo. Porque da mesma forma que você sabe muito, tem pessoas que sabem mais do que você. E da mesma forma, seja humilde para ouvir as pessoas que não têm conhecimento. Seja humilde, sempre humilde. Se você tiver alguma dificuldade no texto, recorra a quem sabe. Não discuta com o cara, não discuta, não briga, não usa de achismo. Seja humilde, reconheça. Peça sabedoria ao Espírito Santo. Peça ajuda para uma pessoa. E assim vocês poderão adquirir um conhecimento correto das Escrituras Sagradas. Raciocinando. Use a lógica. Saiba diferenciar figuras de linguagem. Não é porque a Bíblia fala que vai sair uma besta no meio do mar, que é literalmente um dragão, uma besta que 40 mil cabeças, que vai sair do mar. Saiba que aquilo é uma figura de linguagem. Saiba disso.
Diferencie o que é literal e o que é figurado. Quando o texto foge da lógica, saiba que muitas das vezes é uma figura de linguagem. E muitas das vezes, quando é lógico, por exemplo, Jesus é a porta, Jesus homem e uma porta, isso é lógico. Agora falar que Jesus é uma porta, isso é uma figura de linguagem. Saibam realmente fazer esse discernimento. E o quarto ponto, igual eu tinha falado, peça ajuda aos outros. Nem tudo você sabe. Nem tudo eu sei. Eu sou estudante de teologia faz 5 anos, vai para 6 anos. Nem tudo eu sei. Nem tudo. A minha área é a teologia sistemática e agora eu estou embarcando, graças a Deus, a crítica textual. Mas nem tudo eu sei. Meu pastor, ele sabe mais do que eu. Se eu tiver alguma dúvida, eu recorro a ele. Se ele não estiver disponível, eu recorro a um amigo meu, que também é estudante de teologia. E talvez ele saiba de coisas que eu não sei. Eu vou perguntar a ele. Da mesma forma, outros professores que eu tive, outros cristãos, irmãos na fé que sabem, ou até mesmo que não saibam o tanto que eu sei, mas alguma coisa eles saibam. Sabem, no caso. E eu vou recorrer a essas pessoas. Porque eu preciso de ajuda, vocês precisam de ajuda. E diante de tudo isso, que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Deus. Para que em tudo, a nossa vida, a nossa estrutura venha glorificar a Deus como regozijo e louvor. Essa é a ideia a ser passada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo e Deus vos abençoe.